Ok, a gente encerrou no domingo passado a nossa série em Gálatas, né? Concluímos o estudo da carta e eu vou começar uma série em Filipenses, tá? Só que antes de irmos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, eu quero que a gente dê uma olhadinha em algumas coisas aqui em Atos 16, que é exatamente o capítulo que fala sobre a plantação da igreja lá em Filipos, a chegada de Paulo em Filipos. Então a gente vai ver talvez aí uns 3 domingos, contando com hoje, né? Algumas mensagens aqui em Atos capítulo 16, tá? E aí depois a gente vai se voltar lá para Filipenses. Então, Atos 16, hoje nós vamos ver os versículos de 6 a 12. Vamos começar aqui lendo apenas o versículo 6, e aí você deixa sua Bíblia aberta, que à medida da exposição nós vamos vendo o restante dos versículos. Então diz assim a palavra de Deus, Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Até aqui, vamos orar nesse momento, mais uma vez. Oremos. Pai, te louvamos pela Tua palavra. Ó Deus, Tua palavra é o alimento que as nossas almas precisam. O nosso Salvador Jesus, Ele mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E nós temos fome do Senhor, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, ou nós definharemos, ou nós naufragaremos na fé, se o Senhor não for o nosso alimento diário, se o Senhor não nos sustentar dia após dia. Eu te peço que hoje o Senhor nos fale mais uma vez por meio da Tua palavra. O Senhor nos dê direção, nos dê encorajamento, nos dê conforto, consolo, que a Tua palavra opere em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Você já ficou frustrado? Você já experimentou a frustração de você querer fazer algo e ser impedido de fazer aquilo, não conseguir fazer aquilo? Talvez agora na pandemia muita gente está experimentando um pouco de frustração, não é? Os planos que haviam sido traçados não podem ser mais concretizados ou realizados, pelo menos não agora. Eu mesmo, durante esse período, tinha alguns planos que não pude e não poderei realizar, né? Mas você já parou para pensar que as nossas frustrações, elas podem ser usadas por Deus para a sua própria glória? Deus pode e Deus usa as nossas frustrações para a glória dele. É sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite, né? Finalzinho de tarde aí, início de noite. O tema da nossa mensagem hoje é frustrados para a glória de Deus. Frustrados para a glória de Deus. Deixa eu falar um pouquinho aqui rápido mesmo do contexto de que Lucas está escrevendo aqui em Atos, né, sobre essa viagem de Paulo. Paulo aqui ele está na sua segunda viagem missionária. Ele já tinha feito sua primeira viagem, já havia plantado igrejas em algumas cidades e agora ele está na sua segunda viagem missionária. Ele está nessa viagem porque havia acontecido um problema entre a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. Algumas pessoas de Jerusalém chegaram em Antioquia dizendo que se os crentes lá, que a maioria era gentia, né, gentílica, se aqueles crentes lá não se circuncidassem como os judeus, eles não poderiam ser salvos. Então Paulo percebeu que isso era um problema, atacava o evangelho, estava dizendo que Jesus somente não era suficiente para salvar, mas Jesus mais a circuncisão, mais a lei de Moisés, etc. Então Paulo e alguns irmãos da igreja de Antioquia viajaram para Jerusalém para se reunir com os crentes de Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém, para resolver esse problema entre as duas igrejas, ok? E aí eles resolveram o problema, eles deram razão a Paulo, falaram que realmente só Jesus era suficiente para salvar. E então eles deram uma missão para Paulo, que era levar uma carta com alguns direcionamentos ali do que eles haviam decidido para as igrejas que haviam sido fundadas. Então Paulo vai agora nessa segunda viagem missionária
encorajando essas igrejas e trazendo ali uma mensagem dos apóstolos para essas igrejas. Inclusive, se a gente vê aqui no capítulo 16, verso 5, o resultado dessas visitas de Paulo foi muito bom. Olha só o que ele diz. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, essas igrejas elas eram alimentadas por essas notícias que Paulo trazia, pela pregação de Paulo nesses lugares, né, com a palavra de encorajamento, e outras pessoas eram alcançadas e a igreja ela continuava a crescer. Agora, estava tudo indo muito bem nessa viagem, estava tudo indo tranquilo, as igrejas encorajadas, as igrejas crescendo, porém, quando a gente chega no versículo 6, as coisas parecem que começam a dar errado. Aqui, os planos de Paulo, no versículo 6, eles são frustrados. Então, o que nós começamos a ver a partir do verso 6 são os planos de Paulo sendo frustrados. Dá uma olhadinha mais uma vez no verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, então Paulo estava fazendo essa viagem pela Frígia, pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Então, o objetivo de Paulo e dos seus companheiros de viagem, né, Silvano ou Silas e Timóteo, era ir para a Ásia. Eles já tinham visitado algumas igrejas e agora eles queriam ir para a Ásia. Porém, o texto nos diz que o Espírito Santo impediu eles de fazerem isso. Okay? O que eles queriam fazer na Ásia? O texto diz, né? Pregar, anunciar a palavra. Eles queriam evangelizar ali naquela região da Ásia, pregar a palavra de Deus. A gente vai falar mais um pouquinho adiante sobre isso, mas o ponto é, o Espírito Santo os impediu. Aqui, é claro, Lucas ele está escrevendo depois que os eventos já tinham acontecido, né? Então ele agora tinha todas as informações diante dele e sabia que o Espírito Santo tinha impedido o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem de ir para a Ásia. Agora, uma pergunta para nós. Será que Paulo e os seus companheiros, eles perceberam de imediato? Será que eles perceberam que o Espírito Santo é que estava frustrando os planos deles naquele momento? Porque às vezes, quando a gente passa por uma situação e a gente experimenta frustração, muitas vezes nós não percebemos que Deus está agindo ali, que Deus, o próprio Deus, está guiando as circunstâncias. Então a gente fica frustrado, porque a gente acha que simplesmente as coisas deram errado, não saíram do jeito que a gente planejou. Será que Paulo, nesse momento, será que Silas, Timóteo, eles perceberam que era o Espírito Santo que estava frustrando os seus planos? Eu sou tentado a achar que aqui eles ainda não tinham essa convicção, essa certeza. Por quê? A gente vai ver aqui alguns detalhes, ok? Mas antes disso, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que o Espírito Santo ele frustrou os planos aqui? O que ele fez para impedir que eles fossem para a Ásia? O texto ele não nos diz com clareza, ele não nos fala claramente aqui como é que eles foram frustrados de ir para a Ásia. Porém, vocês perceberam que eles passaram pela região da Galácia, não é? Alguns entendem que essa viagem aqui à Galácia provavelmente foi o momento em que Paulo plantou a igreja ali na Galácia, né? A igreja dos Gálatas, onde ele escreve depois a carta aos Gálatas. Se esses comentaristas estão certos, estiverem com razão aqui, é provável que quando Paulo chegou ali na Galácia, ele chegou vítima de uma enfermidade. Ele fala na sua carta aos Gálatas, que a gente já viu, né? Ele fala de um problema talvez nos olhos. Ele diz que foi por causa de uma enfermidade que ele foi para lá, foi por causa de uma doença que ele foi para lá. Ele diz para os irmãos, olha, mas vocês, essa doença deveria ter causado em vocês um afastamento de mim. Porém, pelo contrário, vocês me receberam como se fosse o próprio Jesus chegando no meio de vocês. Se vocês pudessem, vocês tinham arrancado os próprios olhos para me dar. Então, pode ser que essa doença tivesse afetado também a vista de Paulo e tivesse deixado Paulo com uma aparência muito ruim, muito ruim. Então ele chega na Galácia muito debilitado por conta dessa enfermidade.
Alguns até suspeitam que seria malária que Paulo tinha contraído. Aí essa enfermidade fez com que Paulo passasse muito mais tempo do que ele havia planejado lá nas cidades ali da Galácia, ok? Então, é provável, pode ser aqui, que o Espírito tenha frustrado os planos de Paulo e dos seus companheiros de ir para a Ásia, usando exatamente essa enfermidade. Então, Paulo não pôde continuar a viagem naquele momento para a Ásia por causa dessa enfermidade que fez com que ele ficasse mais tempo ali na Galácia, ok? Agora o que acontece é que Paulo, ele me parece não ter desistido da ideia de ir para a Ásia. É muito interessante que depois que ele se recupera e ele pode então viajar, ele aqui decide ir para a Mísia, tentando chegar a Bitínia. É o que o nosso texto vai dizer aí no verso 7. Então, dá uma olhadinha aí comigo no versículo 7. Ele diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Versículo 7. Ok? Então, o plano dele era esse. A Bitínia ficava na região da Ásia Menor. Não confunda a Ásia com a Ásia Menor, tá? A Ásia Menor era uma região meio que juntava ali, né, uma ponte ali entre as cidades da Ásia e as cidades da Europa. Então, Paulo talvez estivesse aqui tentando chegar na Bitínia, porque a Bitínia era uma região costeira, dali daria para ele pegar um navio e possivelmente, se assim ele desejasse, esse navio levaria mais facilmente para próximo da região da Ásia. Então, talvez aqui ele estivesse retomando seu plano de ir para a Ásia. Mas o que acontece? O que acontece aqui? Mais uma vez, o Espírito frustra os seus planos, né? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez, o Espírito barrando os planos de Paulo, impedindo os planos de Paulo. É interessante que em algumas versões fala o Espírito de Jesus, né? Enquanto que no outro versículo, verso 6, fala apenas o Espírito Santo. Nós não sabemos exatamente por que Lucas ele faz isso, né? A hora ele chama de Espírito Santo, a hora ele chama de Espírito de Jesus, mas você vê essa conexão aqui íntima entre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, e o nosso Salvador Jesus, né? O Espírito ele tem um ministério que nos liga a Cristo, por exemplo. Mas não é o nosso foco aqui, tá? Agora tem uma ênfase nesse versículo 7, exatamente nessa tentativa deles. O texto fala: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Aqui é uma mudança de verbo no texto grego, que me parece uma ênfase de Paulo, uma ênfase de Lucas, perdão, que é o autor dessa carta, mostrando a tentativa de Paulo e a tentativa de Timóteo e de Silas, que estavam com ele, de tentar ir para a Bitínia. Essa ênfase aqui, parece que eles se esforçaram de fato, né? Fizeram tudo que eles podiam, deram todos os jeitos para chegar na Bitínia. E só não conseguiram chegar lá porque os seus planos foram frustrados. O Espírito Santo fez alguma coisa que não deixou eles chegarem na Bitínia. Como é que o Espírito Santo frustrou eles mais uma vez? Segunda vez, né? Que o Espírito está frustrando os seus planos. O texto ele não diz claramente aqui para nós, ok? Como é que o Espírito Santo fez isso. Eu penso que o Espírito Santo ele deve ter frustrado eles como ele às vezes nos frustra, usando coisas do nosso dia a dia. Se o texto não deu um exemplo bem específico para nós, é provável então que foram questões do dia a dia mesmo que frustraram seus planos. Talvez a estrada não estava boa para a viagem, haviam problemas. Talvez eles ficaram enfermos novamente, tiveram uma doença de novo. Talvez o tempo mudou. Enfim, nós não sabemos. Mas algo talvez dessa natureza aí, né, imprevisto, se a gente gosta de chamar, foram usados pelo Espírito de Deus, causados pelo Espírito Santo de Deus, para impedir eles de chegar onde eles queriam. Então,
Embora nós não saibamos exatamente o que o Espírito Santo usou, nós sabemos algumas coisas que nós já podemos tirar daqui para nós. Primeiro, Deus muitas vezes nos frustra. O Espírito Santo de Deus muitas vezes vai usar coisas na nossa vida, coisas ao nosso redor, para frustrar os nossos planos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Se Deus deixasse a gente fazer tudo que a gente quer, nós com certeza estaríamos perdidos, porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus, não são planos que vão resultar em coisas boas para nós, que vão nos levar para mais perto do Senhor, que vão nos fazer mais parecidos com Jesus. Agora note, os planos de Paulo aqui, de seus companheiros, eram planos missionários, planos maravilhosos. Eles queriam ir pregar o Evangelho em uma região carente da pregação do Evangelho. E mesmo assim, o Espírito frustrou. Isso nos ensina que às vezes nossos planos são bons. Os nossos planos são ótimos, maravilhosos. Mas sabe de uma coisa? Não são os nossos planos que importam. É o plano de Deus, o plano do Senhor. E é esse plano que Ele vai realizar. É esse plano que Ele vai concretizar. E para concretizar esse plano, às vezes Ele vai frustrar os nossos planos. Nosso Pai que cuida de nós, que sabe o que é melhor para nós, frustra os nossos planos. O Espírito Santo de Deus, que quer nos levar a mais perto de Jesus, que quer nos levar a cumprir a missão de Jesus, ele frustra os nossos planos para o nosso bem, para a glória de Deus e para o avanço do reino. Ele frustra os nossos planos. Agora, uma outra coisa que a gente aprende aqui é que quantas vezes nós não percebemos o agir do Espírito Santo no nosso meio? Quantas vezes nós passamos por algumas coisas, às vezes coisas difíceis, e não percebemos que é Deus trabalhando, que é o Espírito Santo fazendo sua obra em nós? Quantas vezes nós apenas imaginamos que são coisas frutos do acaso, frutos da má sorte, né? Às vezes a gente diz assim, má sorte, né? E nos esquecemos que é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, frustrando os nossos planos no nosso dia a dia. Sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi alguém falando que boa parte do nosso papel como pais, né? Aqui falando aqui do nosso relacionamento no lar, pais e filhos, boa parte do nosso papel como pais vai ser frustrar os nossos filhos. Alguns acham que o nosso papel como pai é dar tudo para os nossos filhos, né? É dar tudo o que eles querem. Por quê? Porque eu não tive tudo que eu queria e agora eu quero dar para o meu filho tudo que ele quer, tudo que eu não tive. Mas o que a gente aprende com Deus é que muitas vezes o nosso papel como pai é frustrar os nossos filhos. Frustrar por quê? Porque Deus nos frustra. O nosso pai nos frustra. Ele nos frustra porque se ele nos der tudo que a gente quer, nós vamos nos destruir. Da mesma forma, se a gente der tudo para os nossos filhos, nós não vamos moldar o caráter deles da maneira como deveria ser moldado. E nós vamos destruir os nossos filhos. Terceira coisa que a gente aprende aqui, como é que você reage aos planos frustrados? Como é que você reage quando os teus planos são frustrados? Geralmente nós ficamos chateados, né? Poxa, eu queria tanto isso. Lutei tanto para isso, me esforcei tanto, investi, ou economizei, e não deu certo. Ficamos chateados quando os nossos planos são frustrados. Às vezes nós ficamos muito tristes, né? Choramos até, talvez, se aquele plano que a gente tinha feito era um sonho, algo que a gente almejava muito. Às vezes nós podemos ficar até irados, né? Com raiva, descontando em todo mundo, porque os nossos planos não deram certo, porque os nossos planos foram frustrados. Irmãos, como a gente precisa resgatar a nossa visão espiritual, como a gente precisa lembrar, o nosso Deus controla o universo, o nosso Deus está no controle do universo. Nada sai do seu controle, nada foge aos seus planos, nada. E Ele está usando tudo, cada mínimo detalhe, para o bem daqueles que o amam. Não é isso que a palavra nos ensina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E essas coisas incluem o quê? Incluem sofrimento, incluem planos frustrados. Depois, se a gente continuar lendo o texto lá de Romanos capítulo 8, nós vamos ver o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, etc. Ele está falando de um monte de coisa ruim. Ele está falando de sofrimento, ele está falando de planos frustrados, mas ele diz, nada disso foge do controle de Deus, nada disso nos separará do amor de Cristo, pelo contrário, Deus está usando todas essas coisas para o nosso bem, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Então nós precisamos resgatar essa visão. Para quê? Para que no momento em que os nossos planos não estão dando certo, para que no momento em que a gente está se sentindo frustrado, chateado, irado, porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria, a gente lembrar, epa, peraí, mas as coisas saíram do jeito que Deus queria. As coisas saíram do jeito que Deus queria. E se saíram do jeito que Deus queria, as coisas aconteceram exatamente do jeito que elas precisavam acontecer para o meu bem. Para o meu bem. Então quando você sair de casa, e aí no meio do caminho você lembrar, esqueci daquele negócio, esqueci da carteira, esqueci daquele dinheiro, esqueci do celular, esqueci de alguma coisa, ao invés de você ficar chateado, ao invés de você ficar frustrado, com raiva, lembra? Meu Deus governa todas as coisas. O meu Deus, eu posso confiar, está usando até mesmo isso para o meu bem. Quem sabe o que poderia nos acontecer se os nossos planos não tivessem sido frustrados em algum momento? Quem sabe onde estaríamos? Se ainda estaríamos aqui, se os nossos planos não tivessem sido frustrados em algum momento? Quantos planos frustrados foram a mão bondosa e amorosa do nosso Deus, nos conduzindo pelo caminho certo, nos guardando às vezes de perigos, nos guardando às vezes de males. Irmãos, eu tinha muitos planos que foram frustrados pelo Senhor. Esse mês mesmo, nessa quarentena, eu tinha alguns compromissos de pregação agendadas, pregações que eu não preguei, pregações que eu não pregarei, porque nós ainda estamos passando por esse momento, planos frustrados, compromissos que eu não pude cumprir. Quantos planos você talvez se frustrou aí nessa quarentena? Mas a pergunta que eu queria fazer para você agora é, como é que você está reagindo a tudo isso? Como é que você está reagindo aos seus planos frustrados? Está com raiva? Está irado? Está triste? Está arrancando os cabelos? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer o melhor, sempre, o melhor que a gente pode. Planejar não é errado, não é pecado. Mas quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, nós devemos confiar no Senhor. Devemos nos lembrar mais uma vez. Ele é aquele que frustra os nossos planos para a glória dele, para o bem das nossas vidas. Ok? Agora o texto continua no verso 8, dizendo... E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. É interessante que também aqui Troade, é a região ali próxima do que a gente conhece como Troia, famosa Troia, fica nessa região aqui. Aqui é uma região costeira também. Eu tenho a impressão de que Paulo aqui ele ainda está insistindo na tentativa de chegar à Ásia. Ele está buscando uma região, ele está indo para cá, está sendo barrado, não está dando certo, então ele tenta ir por aqui, não dá certo de novo, e provável que ele está tentando chegar numa região costeira onde ele possa pegar um navio. Todas as regiões para onde ele está tentando ir aqui são regiões portuárias, onde ele poderia pegar um navio. Talvez esse navio fosse para ir para mais próximo lá da Ásia. Isso nos ensina alguma coisa, se essa for a ideia mesmo, tá? Primeiro, às vezes a gente é muito tentado a ser simplista nas coisas, Tentei isso uma vez, não deu certo, então Deus não queria, então Deus não quer que eu vá para ali, Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça aquilo. Tenha calma. Paulo não pôde evangelizar lá na Ásia aqui, mas isso não significa que Deus não queria que sua palavra chegasse na Ásia, que Deus não queria que o evangelho não chegasse na Ásia. Depois Deus vai usar pessoas, alguns entendem até que é porque Deus queria que Pedro que seria a pessoa usada para
evangelizar a região da Ásia, né? Sua carta lá de 1 Pedro fala um pouquinho sobre isso. Mas tenha calma antes de desistir, tá? Às vezes não é Deus frustrando o seu plano porque não quer que você vá para determinado lugar ou faça determinada coisa. Às vezes é apenas um tempo de provação, de teste, exatamente para te preparar para realizar alguma coisa. Então, não desista de primeira. Às vezes Deus quer que você ore mais, às vezes Deus quer que você planeje mais, às vezes Deus quer que você recue um pouquinho, às vezes para avançar depois. Porém, nesses momentos de planos frustrados, nesses momentos em que as coisas não parecem não dar certo, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Nós devemos buscar o direcionamento do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ter mais discernimento e então a gente saber como agir, saber se a gente deve insistir naquilo ou se de fato tem algo ali que a gente não tinha percebido muito bem, que é Deus agindo para que a gente desista daquilo. Então a gente precisa do direcionamento do Senhor, submeter sempre os nossos planos ao Senhor. E aí aqui, uma pergunta que se levanta muitas vezes é como é que a gente busca esse direcionamento do Senhor? Existem algumas maneiras. A mais correta, ou a que você vai ter menos problema, né? É buscar o direcionamento do Senhor na palavra de Deus, ok? Então você avalia as circunstâncias, compara com os princípios que a palavra de Deus estabelece para nós e então percebe, peraí, tem alguma coisa nos meus planos que estão indo contra a palavra de Deus? Se tem, então já sei. Deus realmente não quer que eu faça. Deus frustrou aqui e talvez seja a boa mão de Deus me livrando de levar adiante os meus planos. Por exemplo, já lidei muito com isso, né? Às vezes uma pessoa se converteu e tudo mais, e a pessoa ela quer investir num relacionamento amoroso com alguém que não é crente. Então, ela foi alcançada por Cristo, mas ela quer insistir num relacionamento com alguém que não tem Jesus, ok? E aí, às vezes, começa a haver algum atrito, algum conflito, né? E a pessoa pode se perguntar, será que Deus realmente não quer que eu tenha esse relacionamento? Então, se ela procurar na palavra de Deus, ela vai encontrar a resposta muito fácil. Deus não quer. Os nossos relacionamentos, eles têm que ser no Senhor. Casamento tem que ser no Senhor. Tem que ser com pessoas que amam o Senhor. Ok? Então, é muito claro. Você vai buscar na palavra de Deus, você já vai encontrar a palavra de Deus para você. O direcionamento de Deus para você. Não invista nisso. Pula fora disso. Deus tem algo melhor para você. Não é isso que Ele quer para você. Se você insistir, você vai se dar mal. Ok? Mas, às vezes, você até procurou na palavra de Deus e não encontrou ali o direcionamento que você precisava. Você pode então procurar a sabedoria de algum irmão. Você vai buscar um irmão em Cristo, maduro, que conhece a palavra de Deus, que tem vivido uma vida de bom testemunho da palavra de Deus, e você vai buscar conselho dele. Então é uma outra maneira que Deus usa para nos direcionar, para nos guiar, para tomarmos boas decisões. Então, quando seus planos foram frustrados, busca a palavra, busca um irmão. Às vezes o conselho desse irmão vai ser a resposta que você precisa para seguir adiante ou não, né? Mas uma terceira coisa que Deus pode usar também é às vezes uma impressão interior. Às vezes Deus pode colocar realmente um peso no nosso coração. Como isso é muito subjetivo, né? Não é bom a gente se guiar somente por isso. Mas às vezes, irmãos, e eu já experimentei isso, às vezes a gente não consegue explicar. A gente só sente ali, tem um peso ali batendo no nosso coração, não dando quietude à nossa mente. Parece que e tem uma impressão dentro de nós que Deus realmente está falando com a gente e está dizendo, não vai por aí, não vá por aí, ok? Então isso acontece. Às vezes quando aconteceu isso comigo, no momento que eu tive que tomar uma decisão ministerial muito importante, e eu ficava colocando todas as coisas diante do Senhor e colocando meu próprio coração, e havia aquele peso, e eu perguntava, Senhor, por quê? Será que tem é algo pecaminoso do meu coração? É orgulho ou é outra coisa? Por que eu não estou conseguindo dar esse passo aqui? E eu colocava, eu era honesto com o Senhor, eu não encontrava nada, e eu entendi apenas que era de fato o Espírito Santo de Deus movendo meu coração para não fazer aquilo.
E até quando eu tentei fazer, eu disse, não, Senhor, mas isso aqui eu não vejo nenhum motivo para não fazer. Eu acho que vai ser bom eu fazer, eu acho que vai ser edificante, vai trazer glória ao teu nome, né, Paulo aqui. Senhor, eu não vejo nenhum motivo para não ir para a Ásia. Eu acho que vai trazer glória ao teu nome, as pessoas lá vão ouvir o evangelho e vão se converter. Então eu estava nessa situação aí, né? Então, se eu não vejo nada, Senhor, nada, eu só estou sentindo esse sentimento, mas não estou vendo nenhuma razão para não fazer, então eu vou fazer. Pronto, quando eu tentei fazer, Deus barrou mais uma vez, mostrando que de fato aquele peso no meu coração era o Espírito trabalhando em mim para que eu não fizesse. Então essa é uma terceira maneira, às vezes, que Deus usa. E uma quarta maneira que Deus fala com a gente, para a gente não fazer algo, às vezes é uma maneira de Deus falar diretamente mesmo. Aqui nós vamos já ver, Deus usou uma visão para falar com Paulo, né? Deus falou com ele em visão. Eu vou já explicar um pouquinho sobre isso, tá? Mas às vezes Deus pode usar um sonho, alguma coisa assim. Deus também já usou sonho para falar comigo, né? Eu sei que a gente vive num tempo tão racionalista que às vezes a gente parece que não crê mais que Deus pode fazer isso, que Deus pode agir assim. Então a gente já descarta, né, essa possibilidade. A gente busca todos os meios, menos a possibilidade de Deus falar diretamente conosco. E eu entendo que Deus, ele pode falar assim diretamente conosco. Muitas vezes ele fala. Como eu falei, Deus já trouxe uma vez um sonho me trazendo ali um direcionamento para algo que eu deveria fazer. E de fato foi a melhor decisão, né? Foi o melhor caminho. Então Deus às vezes ele pode usar isso. Não é o meu mais confiável, por isso a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, tá? Mas eu penso que Deus ele pode usar coisas assim, desde que essas coisas nunca contrariem o que ele ensina na sua palavra. E é aí que a gente tem que ter o cuidado, tá? Ah, pastor, eu tive um sonho de fazer isso, aquilo, outro. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Passou no Fantástico uma vez um homem que era um pedreiro e entendeu que Deus estava chamando ele para ser pastor. Então ele se fez pastor, tá? E abriu uma igreja, começou uma igreja. E aí uma irmã lá daquela igreja dele chegou para ele uma vez e disse assim: pastor, eu tive um sonho, Deus falou comigo. E nesse sonho Deus mandava eu ter um filho com o senhor. Qual era o problema? O pastor era casado e a irmã também. E aí o pastor disse para ela assim: irmã, Deus está mandando, vamos orar então para saber se é de Deus mesmo, né? Ele já devia ter parado ali. O adultério é pecado, isso é adultério é pecado, tá? Então já devia parar ali. Só que aquele homem sem maturidade, sem conhecimento da palavra, ele fez o quê? Vamos orar. E aí ele disse que foi para a palavra de Deus, abriu lá naquele texto de Oséias, né? Acho que é Oséias que fala, pega uma mulher adúltera, né? Só que ele leu assim, pega uma mulher adultera. E ele disse, tá aqui, Deus estava mandando eu adulterar. E o repórter mesmo olhou e disse assim, peraí, meu texto está dizendo assim, pega uma mulher adúltera, não é não? Então ele pegou um texto de Deus falando com o profeta e aplicou aquilo para ele, leu errado, errou no próprio português, né? Então note aí o problema, né? O sonho em si não pode ser a base para as nossas decisões. Às vezes pode ser um indício, pode ser um indicativo, mas nunca vai ser algo que contraria a palavra de Deus. Nunca pode contrariar a palavra de Deus. Se contrariar a palavra de Deus, não é de Deus. Descarte, não importa quantos sonhos você tenha tido. Ok? Então, às vezes Deus pode usar essas coisas para confirmar algumas coisas na nossa vida. Então Deus ele vai confirmar aqui agora o que ele queria para Paulo. Ele vai dar uma resposta para Paulo no meio dessa frustração toda, né? Paulo querendo correr para um lado, sendo frustrado. Paulo querendo correr para o outro, sendo frustrado. Paulo querendo correr para o outro, sendo frustrado. Deus agora vai responder. Deus agora vai dar uma palavra para ele. Dá uma olhadinha no verso 9 aí. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajude-nos. Então, durante a noite, Paulo teve uma visão. Eu penso que talvez aqui é o momento em que Paulo e os seus companheiros finalmente compreenderam que tudo aquilo que eles estavam tentando fazer antes e eles não estavam conseguindo, estavam sendo frustrados, era o Espírito Santo de Deus frustrando eles, porque o Espírito não queria eles lá na Ásia, o Espírito queria eles na Macedônia. Então eu penso que aqui, enfim, Lucas, conhecendo essa situação toda,
sabia. Quando ele foi escrever lá sobre Paulo não conseguindo ir para a Ásia, ele entendeu. Gente, ali era o Espírito Santo frustrando os planos, tá? Então Lucas, de posse de toda essa informação, sabia. Não foi acaso, não foi má sorte, não foi nada disso. Era o Espírito Santo de Deus frustrando os planos dos missionários aqui. Porque os queria em outro lugar. Queria eles na Macedônia. Agora, sabe uma pergunta que pode surgir aqui, quando você lê? É a seguinte: por que Deus não disse logo para eles desde o início? Por que quando eles estavam ainda lá na Frígia, por que Deus não foi lá e disse para eles: gente, vão lá para a Macedônia, tá? Eu não quero vocês indo para nenhum outro lugar, eu não quero ir vocês lá para a Ásia, eu quero que vocês vão direto para a Macedônia. Por que Deus não fez isso? Por que Deus esperou todas essas frustrações acontecerem, ou mais do que isso, né? Por que Deus operou todas essas frustrações na vida deles para agora chegar para eles e dizer: eu quero que vocês vão lá para Macedônia? É só lembrando que a Macedônia é a região ali da Europa, tá? Então aqui, alguns até entendem que essa visão, esse homem macedônio, era o próprio povo europeu, né? O continente europeu chamando: vem para cá compartilhar a palavra de Deus com a gente. Agora, por que Deus não revelou desde o começo? Primeiro, talvez porque Deus ele ainda queria trabalhar algumas coisas na vida de Paulo antes de mandar Paulo para lá. Talvez não era o momento ainda de ele chegar lá. É muito importante, muito interessante isso, irmãos. Às vezes Deus vai nos levar para determinado lugar. Às vezes é o propósito de Deus nos conduzir para lá. Porém, às vezes a gente vai até tentar ir para lá e a gente não vai conseguir. A gente vai tentar fazer algo e a gente não vai conseguir. E depois Deus vai nos colocar lá. Deus vai nos levar a fazer aquilo. Por quê? Porque às vezes não era o tempo certo ainda. Às vezes Deus queria ainda trabalhar algumas coisas em nós. Às vezes Deus queria ensinar algumas coisas para nós. E aí, se a gente tivesse ido, a gente teria ido às vezes com um sentimento errado, com um pensamento errado, com as ideias erradas, e teria sido um fracasso. E Deus então nos frustra para nos enviar depois, para que a gente seja uma bênção. Ok? Mas segunda coisa, o que nós sabemos com certeza é que nenhum dos esforços de Paulo foram em vão. Nenhuma das frustrações de Paulo na obra do Senhor foram em vão. Nenhuma. Nunca será em vão. Nunca. Deus sempre vai usar todas essas frustrações para a glória dele e para a nossa edificação e para a edificação da igreja. Como é que essas frustrações aqui de Paulo podem ter servido para a glória de Deus e para a edificação da igreja? É provável, irmãos, que o seu plano fracassado de chegar na Ásia tenha resultado na plantação de outras igrejas, que ele não teria plantado se ele tivesse ido diretamente para a Ásia. Talvez isso tenha resultado na conversão de algumas pessoas que não teriam sido convertidas se ele tivesse ido diretamente para a Ásia. Nós já falamos aqui da Galácia, nós já falamos da igreja da Galácia. Se de fato foi naquele momento que Paulo plantou aquela igreja ali, se ele não tivesse sido frustrado, se ele não tivesse ficado doente, ele teria ido direto para a Ásia. E talvez daquilo, ele falou que foi por causa da doença que a igreja foi plantada. Então aquilo não teria feito, se não tivesse aquela frustração, ele não teria plantado uma igreja ali na Galácia. Um povo ali não teria sido salvo. E nós não teríamos a carta de Paulo aos Gálatas, que até hoje serve para a nossa edificação. Ok? Uma outra coisa interessante é que o nosso texto diz, falou que ele foi para Troade em determinado momento, E é muito interessante que em outras viagens depois de Paulo, nós vamos perceber que tem uma igreja em Troade. Talvez essa igreja tenha sido plantada aqui, nesse momento. Os seus planos frustrados o levaram para Troade, e ali em Troade talvez ele tenha plantado uma igreja, ou pelo menos feito os primeiros contatos que resultariam na plantação de uma igreja ali. Nós lemos sobre aquela viagem de Paulo a Troade, onde ele chegou lá e pregou até depois da meia-noite, Passou a noite todinha pregando, pregação mais longa da história. Então ali, vocês devem lembrar dessa passagem, porque fala que um jovem chamado Eutico ficou ouvindo a pregação de Paulo, começou a ter sono, dormiu, caiu lá de cima, que ele estava na região superior da casa, caiu lá de cima e morreu, Paulo parou o culto, desceu,
e curou lá aquele jovem, ele ressuscitou aquele jovem, né? Então esse é um texto muito importante para mim, né? Quando às vezes eu estou pregando e vejo que tem algum irmão dormindo, eu me lembrar, teve gente que dormiu na pregação do grande apóstolo Paulo, então na minha tá beleza demais, né? Mas lá em 2 Timóteo também, Paulo vai escrever para Timóteo e vai dizer assim, olha, quando você for lá em Troade, lembra lá de pegar a minha capa, eu esqueci lá na casa de Carpo. Então havia uma igreja lá naquela região, talvez tenha sido plantada exatamente por causa das frustrações do apóstolo Paulo, dos planos frustrados do apóstolo Paulo, né? Outra coisa que a gente aprende aqui, olá pastor Juan, tudo bem? Deus te abençoe, meu irmão, abração. Seguindo aqui, irmãos, adiante. Deus então, ele trabalha nas nossas frustrações e trabalha por meio das nossas frustrações. Às vezes, depois que a gente passa pela frustração e a gente olha para trás, é que a gente enfim consegue enxergar, puxa, olha só, Deus estava fazendo aquilo, Deus estava me impedindo naquele momento de fazer aquilo, de tomar aquela decisão, de ir para aquele lugar. Era Deus que estava me impedindo. Se Deus não tivesse me frustrado lá, eu não teria chegado aqui. Às vezes é só depois da frustração que a gente vai perceber. No meio da frustração a gente não enxerga às vezes. Não está vendo Deus trabalhando. Mas depois da frustração a gente percebe que o Espírito Santo de Deus estava colocando obstáculos para o nosso bem, para a glória do Senhor. Só um ponto aqui que eu queria tocar com vocês. Paulo falou que o que ele teve foi uma visão durante a noite, não é? Então aqui não foi um sonho, foi uma visão. Há uma diferença entre visão e sonho, tá? Eu penso que Paulo, portanto, ele estava acordado quando ele teve essa visão durante a noite. Quando a gente lê as Escrituras, nós vemos muitas vezes Paulo orando durante a noite. Na própria carta aqui, nós vamos ver mais adiante, quando ele está preso, ele orando e louvando a Deus durante a noite. Então é provável que durante esse tempo de oração, durante esse tempo exatamente é que Deus trouxe essa visão para Paulo de que ele deveria passar para Macedônia e pregar o evangelho ali. Sabe, às vezes a gente está querendo que Deus nos dê respostas, às vezes a gente está querendo que Deus nos dê direcionamento e a gente simplesmente não tira tempo para orar. É no meio da oração, às vezes, que Deus vai nos dar as respostas que a gente precisa. Então você quer receber resposta de Deus sem perguntar para Ele? Você quer receber resposta de Deus sem pedir para Ele a resposta? No way, sem jeito, tá? Não vai vir resposta para você se você não dobrar o teu joelho, se você não procurar o direcionamento do Senhor em oração. Agora, uma outra coisa importante. Aqui há uma urgência na visão que Paulo tem. Quando a gente lê aí o verso 9, ele diz, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem macedônio estava de pé. E Paulo muda aqui os verbos novamente. E me parece que ele está dando uma ênfase a essa ideia de aquele homem estar ali parado de pé diante dele. E o próximo versículo também, ou a próxima palavra que ele vai usar nesse versículo também é a seguinte. Ele diz aí, né? Estava de pé, verso 9, e lhe suplicava. Ele insistia, ele rogava, né? Ele clamava, suplicava, pedia com insistência a Paulo. Então essa figura, alguém de pé ali, pronto para partir, né? E suplicando e clamando, ela dá um senso de urgência à mensagem. Urgência a essa revelação aqui. E Paulo entendeu que era uma mensagem urgente. Dá uma olhadinha comigo aí nos versos de 10 a 12. Olha só aqui a urgência com que Paulo recebeu essa revelação, tá? Ele diz, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, só alguns detalhes importantes para nós. Primeiramente,
Nota que Lucas estava falando na terceira pessoa. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. Agora, Lucas ele parte para falar no plural, ele se inclui. Então, no verso 10 ele começa dizendo: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Então, alguns têm entendido, e daqui até em diante, Lucas vai continuar usando essa primeira pessoa do plural, ele está se incluindo. Então, muitos entendem que Lucas entrou na viagem aqui, ok? Antes disso, ele estava narrando do que ele investigou, do que ele soube, das informações que ele obteve. A partir daqui em diante, ele narra como testemunha ocular também. Ele é alguém que participou dos eventos. Então, note uma coisa importante. Talvez, antes de Deus enviar Paulo lá para Macedônia, talvez Deus não tinha enviado ainda naquele momento, não tinha dado a visão ainda, porque Paulo precisaria se encontrar com Lucas e levar Lucas com ele para aquela viagem. Nós não temos todas as informações, mas talvez Lucas seria muito importante e necessário nessa viagem missionária para a Macedônia. Então, um dos motivos aí, né? Deus frustrando seus planos para a glória dele, para usar outras coisas que a gente às vezes não tinha parado para pensar e nem passava pela nossa cabeça. Agora, olha só, ele diz: preparamo-nos imediatamente. Então note, a mensagem que ele recebeu foi com urgência, a tal ponto que ele, na mesma hora, já começou a preparar a sua viagem. Ele diz que depois disso, navegamos diretamente. Eles não fizeram paradas desnecessárias, eles não fizeram desvios, eles foram direto para Macedônia. Mais uma vez, quando eles chegam lá em Samotrácia, em Troade, ele diz: no dia seguinte, né, Samotrácia, no dia seguinte nós viajamos para Neápolis, ou seja, eles não gastaram tempo em vão. Chegaram lá, então eles estão fazendo tudo às pressas, eles estão fazendo tudo aqui com urgência. Havia urgência em chegar lá na Macedônia, porque aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus. O Senhor tinha uma missão para eles. O Senhor tinha chamado eles diretamente para pregar o Evangelho ali na Macedônia. E eles chegam então no final aí, né, em Filipos, chamada aqui a primeira cidade da Macedônia, uma cidade importante da Macedônia. Nós vamos ainda estudar sobre essa chegada em Filipos, tá? Mas até aqui eu quero só dizer para vocês que depois de tantas frustrações, enfim, eles estão agora empolgados, eles estão agora correndo para cumprir o chamado do Senhor, porque eles sabem, Deus os queria usar como instrumentos para alcançar pessoas ali na Macedônia. Era urgente, Deus os queria usar e eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor imediatamente, fazer todo o necessário para serem esses instrumentos do Senhor e pregar o Evangelho. Uma notinha rápida aqui sobre o Evangelho. O que é o Evangelho, né? O Evangelho é boa notícia. É a boa notícia de tudo aquilo que Deus prometeu e que Ele vai fazer. Mas agora tem um centro dentro do Evangelho, que é o quê? A boa notícia do que Cristo fez por nós, para que nós possamos receber todas essas bênçãos do Senhor. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida e Ele ressuscitou como uma garantia de que o Senhor aceitou o pagamento pelo preço dos nossos pecados. É assim que a gente entra no reino de Deus. E é assim que a gente se torna participante de todas as promessas do Senhor. Essas pessoas lá da Macedônia precisavam ouvir isso. O Deus soberano do universo mandou o seu próprio Filho morrer pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados e nos levar para a glória com Ele, para vivermos eternamente com Ele, desfrutarmos de bênçãos que nós jamais imaginamos. Isso é possível por meio de Cristo Jesus. Então é urgente. As pessoas estão morrendo sem ouvir essa palavra, elas estão morrendo e indo para uma eternidade sem Deus, uma eternidade de juízo, uma eternidade de dor eterna. É urgente ainda hoje atender ao chamado do Senhor para cumprir essa para levar essa mensagem, para cumprir essa missão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não precisam que Deus envie uma visão no meio da noite,
de um homem dizendo: vem para cá e prega o evangelho aqui, vai ali e prega o evangelho ali, fala do evangelho para tua família, fala do evangelho para os teus amigos, fala do evangelho para os teus vizinhos, na tua cidade ou em outros lugares. Você não precisa de uma visão assim, porque Jesus já disse para nós: ide, façam discípulos de todas as nações, em todos os lugares. Nós já temos um chamado e é urgente cumprir esse chamado, porque pessoas estão indo para o inferno porque nunca ouviram o evangelho, a boa nova do Senhor. E a gente precisa pregar. Nós é que vamos ser os instrumentos para levar a salvação a elas. Mas para isso você tem que obedecer. E uma segunda coisa que eu queria destacar aqui para vocês é: se Deus quer algo de você, não deixe para depois. Não deixe para depois. Você sabe o que é que Deus quer que você faça? A palavra de Deus diz um monte de coisa que Deus quer que a gente faça, né? Deus quer que a gente tenha tempo com Ele. Deus quer que a gente viva uma nova vida. Uma vida que espelha o caráter de Cristo na nossa vida. Deus quer que a gente seja parte do povo dele, né? Viva em comunhão com o povo dele e exerça o ministério uns aos outros, edifique uns aos outros. Deus quer que a gente pregue o evangelho a todas as pessoas. Deus quer que a gente contribua na sua obra, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com tudo que a gente tem, né? Então Deus quer muitas coisas. Ele quer que a gente faça muitas coisas. E se você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa, você sabe que Deus quer que você abandone alguma coisa que você precisa abandonar, ou que você faça algo que Ele te deu dom, talento para fazer, que você pode usar isso para a glória dEle, por que você ainda não está fazendo? Por que você ainda está dando desculpa para Deus? Por que você ainda está dizendo amanhã, hoje não, quem sabe um dia, quando eu terminar minha faculdade, quando eu terminar... Gente, o amanhã não está nas tuas mãos. Olha para essa pandemia que a gente está passando, tá? Quem é que previu isso? Quem é que previu isso? Você não aprendeu ainda? O amanhã não está nas nossas mãos. Nós temos que fazer o que o Senhor espera que a gente faça hoje, para a glória dEle hoje, porque o que nós temos é o hoje. Então, deixe de dar desculpas, faça a obra do Senhor, com o máximo empenho que você tiver, faça a obra do Senhor para a glória dEle hoje, tá? Terceira coisa, e eu estou falando isso por quê? Porque os apóstolos ouviram a mensagem e foi na mesma hora, tá bom? E antes de ouvir a mensagem, o que eles estavam fazendo? Tudo que eles sabiam que Deus queria que eles fizessem. Estavam pregando o evangelho, estavam fazendo a missão do Senhor, tá? Agora a terceira coisa, Deus frustra os nossos planos para a sua glória. Eu já falei isso e eu repito agora de novo. Deus frustra os nossos planos para a sua glória. Irmãos, quando eu olho para trás, quantos planos meus o Senhor frustrou? Quantos planos meus? E eu fiquei chateado, e eu fiquei triste, e eu fiquei arrasado em alguns momentos. E quando eu olho para trás hoje, o que eu percebo? Em cada detalhe daquele, em cada frustração de plano, Deus estava me colocando no caminho certo para me trazer até aqui. Até aqui. Deus frustrou muitos dos meus planos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estaria aqui hoje, eu não estaria no ministério aqui na Igreja Batista de Taitinga, plantando essa igreja, se Deus não tivesse frustrado alguns planos. E Taitinga não estava nos meus planos, tá? Mas estava no plano de Deus. Era propósito de Deus. E Ele fez com que eu chegasse aqui de um jeito que eu nunca imaginaria. E eu não vou ter tempo aqui para dizer para vocês como foi, tá? Porque a história é longa. Mas Deus, se Ele tem frustrado alguns planos na tua vida, saiba de uma coisa. Ele frustra planos para a glória dEle, para o seu bem, para a sua edificação. Por fim, irmãos, a alegria depois da frustração. Deus tem preparado alegria para nós depois dos planos frustrados. A alegria no momento do plano frustrado pode parecer que só existe choro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, depois da tempestade vem a bonança, depois da frustração vem a alegria, sempre vem a alegria. Deus sempre tem algo maravilhoso para nós depois da frustração. Como eu já disse, nós percebemos que Deus estava só trabalhando
para nos levar para o lugar certo, ok? Então que a gente possa passar pela provação sem murmurar, sem ficar, porque minha vida, Deus é injusto, Deus não podia ter feito isso comigo. Irmãos, deixe disso, né? Deus é Deus, nós somos criaturas, nós falamos às vezes como tolos, nós não conhecemos o amanhã, a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Então não murmure contra o Senhor, não gaste tempo murmurando contra o Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que nós precisamos. O que a gente tem que fazer no momento da frustração é continuar olhando pela fé. O nosso Pai cuida de nós, a gente sabe disso. Então continua olhando pela fé. Olhar pela fé é não olhar pela vista, pela nossa ótica humana, o que a gente vê: fracasso, planos frustrados. Olhar pela fé é lembrar o quê? Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está usando tudo para o meu bem. Ele vai fazer algo bom por meio desses planos frustrados. Olhe pela fé. Lembre, o seu Pai é aquele que deseja o que há de mais precioso para a sua vida. Ele nunca vai te dar uma cobra quando você pedir pão para Ele. Se Ele está frustrando o teu plano, os teus planos, é para te dar algo que você precisa, algo que vai ser para o teu bem, algo que vai ser para o teu crescimento, algo que vai te levar para mais perto dele. O teu plano não importa, o que importa é o plano dele, porque o plano dele é bom, é perfeito e é agradável. Então não murmure, creia, confie, olhe pela fé e se alegre no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio do plano frustrado, sabendo, Deus usa os meus planos frustrados para a glória dele e para o meu bem. Eu quero encerrar contando rapidamente aqui uma história que eu lembrei quando estava estudando a palavra de Deus para preparar essa mensagem, né? A história de um pregador do período dos puritanos, ali por volta do século 17. Então, naquele período, era proibido pregar o evangelho se você não fosse um membro ordenado da igreja da Inglaterra, tá? Então era proibido. Você poderia ser preso e poderia ser executado, porque você estava indo contra o Estado, principalmente se você fosse um separatista, né? Se você fosse um batista, era fogueira para você, tá? E o que acontece? Naquele período, quem estava no poder era a Maria. Ela era tão boazinha que ela recebeu o apelido de Maria Sanguinária, né? A Blood Mary. Eu penso que é de lá que vem aquela lenda urbana da loura do banheiro, tá? Porque em inglês, né? Alguém entra no banheiro e diz Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary 3 vezes, aí aparece lá uma loura para matar ele. É a Blood Mary, né? Então aqui no Brasil, abrasileiraram o negócio e chamaram a loura do banheiro, a Maria Sanguinária, né? Então o que acontece? Ela perseguiu os protestantes com muita ferocidade, ela matou muita gente mesmo. E aí conta-se a história de que um determinado protestante havia sido preso e ele estava sendo levado para Londres para ser executado lá. Então quando ele chegasse em Londres, ele seria executado, ele seria colocado na forca ou seria queimado, ele seria morto. Por quê? Por pregar o evangelho. O que foi que aconteceu? Ele disse, eu sei que tudo isso coopera para o meu bem. Em determinado momento ele sofreu um acidente na viagem e ele disse, eu sei que isso coopera para o meu bem. Ele dizia para os guardas, né? Olha, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. E os guardas zombavam dele, dizendo, você vai ser executado daqui a pouco, como é que as coisas cooperam para o seu bem? Quando ele então sofreu um acidente, ele se machucou gravemente. E os guardas zombavam dele, isso daí coopera para o seu bem também? E ele dizia, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, e eu sei que vocês vão ver que todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí eu encerrei, né, na live lá, dizendo exatamente isso, que quando eles foram se aproximando de Londres, eles ouviram sinos batendo, os sinos da igreja. E aquilo era uma informação, era notícia, algo tinha acontecido. E eles se questionaram, por que os sinos estão batendo? E aí alguém então informou para eles, vocês não estão sabendo? A rainha Maria foi deposta, não vai ter mais fogueira para os protestantes. E então ele olhou para eles e disse, eu não falei para vocês que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Os nossos planos frustrados cooperam para o nosso bem, cooperam para a glória do Senhor.